Felicidade, se entregar agora ou se dominar para o amanhã? Se entregar é o prazer mesmo sagrado de se dedicar. Se dominar, se controlar é para algo maior, mais elevado, mais duradouro. Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Anal, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 28 de livros com discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está falando sobre Hag HaShavuot, a festa de Shavuot, a festa de Matan Torah, a festa da entrega e do recebimento da Torá. E o tema é, como eu falei, muito interessante. O que é felicidade? Se é se entregar ou se dominar. Então está baseado no Shulchan Aruch Arav, nas leis, no Código de Leis judaico do Admor HaZaken, primeiro Rebbe de Chabad, na primeira parte, e que ele fala também sobre os Hagim e fala também sobre Hag HaShavuot, sobre a festa que a gente está, a festa da entrega da Torá. E tem uma parte já no final das leis de Hag HaShavuot que o Alter Rebbe fala sobre o dia depois de Hag HaShavuot. Então, ele fala sobre Motzei Hag HaShavuot, na saída da festa de Shavuot. Ele fala que tem uma lei que é proibido jejuar segundo o princípio da lei, sendo muito severo, rigoroso com a lei, porque esse dia, que é o dia depois de Shavuot, quando Shavuot era só um dia, no dia seguinte era chamado de Yom Tvoach, é um dia de sacrifício, de levar oferendas para o Beit HaMikdash. Durante a época do Beit HaMikdash, quando estava construído, e sabemos que naquele dia se ofereciam vários sacrifícios que não foi possível oferecer no próprio Yom Tov, no Shavuot, que foi no dia anterior, no Beit HaMikdash. Porque o Alter Rebbe traz como, baseado no Beit Shammai, a questão que não era o sacrifício para ser feito no Yom Tov, ele tem que ser para Ochel Nefesh, para ser comida. Assim como hoje a gente pode cozinhar no Yom Tov, não pode no Shabbat, pode no Yom Tov, porque é usado como alimento, a gente precisa do alimento para comer, para sustentar. Então, por isso é possível cozinhar. E no Beit HaMikdash era possível, no Yom Tov, fazer o sacrifício se fosse usado para comer, para se alimentar, que é Ochel, é comida, Nefesh para a alma. E ninguém profana um dia sagrado por causa disso, se não é para se alimentar, de uma forma que seja possível. Já que é possível sacrificar depois do Yom Tov, no dia seguinte, porque a festa Shavuot, em particular, ela é um dia só, e depois tem 7 dias, completa 7 dias, como tem nas outras festas, que pode ser chamado de Tashlumin, que você complementa se não pôde oferecer no primeiro dia. Embora isso esteja de acordo com as palavras do Beit Shammai, ainda assim, de acordo com as palavras do Beit Hillel, é permitido sacrificar mesmo no Yom Tov, mesmo que não seja para comer Ochel Nefesh. Em todo caso, já que neste assunto o Beit Hillel fez de acordo com as palavras do Beit Shammai, e muitos de Israel, do povo, se comportaram como eles, com o Beit Shammai e também com o Beit Hillel, sacrificando só no dia seguinte do Yom Tov. Esse dia, que é o segundo dia, que é depois do Yom Tov, na saída da festa Shavuot, se tornou para eles como um Yom Tov, só num dia de Yom Tov. Então é proibido, isso que é a lei principal, proibido ter nesse segundo dia, depois, o dia depois de Shavuot, não pode ter nem luto, nem eulogia, discurso de luto fúnebre, nem ter jejum. Mesmo que o templo agora esteja em ruínas, já foi destruído, o discurso de luto
fúnebres e jejum não são permitidos nesse dia porque se mantém essa tradição de que não era feito assim mesmo na época do Beit HaMikdash, segundo Beit Shammai e segundo também o Beit Hillel, que seguiu nesse caso como Beit Shammai, embora permita que sejam oferecidos sacrifícios no Yom Tov, então não teria por que postergar para um dia de sacrifício no dia seguinte, e também como a boa parte, ou grande parte de Israel fazia assim. Tá? Então, a pergunta, de onde é a fonte que Beit Hillel fez de acordo com Beit Shammai? E muitos de Israel se comportaram como eles, sacrificando no dia seguinte do Yom Tov. No Talmud, em Hagigah, na página 18, Aleph, 18a, tem um incidente quando Alexa, uma pessoa, faleceu em Lod, dentro de Israel, e todo Israel, todo o povo se uniu para prestar-lhe homenagem e fazer um discurso fúnebre. Mas Rabi Tarfon não permitiu, pois era o dia da festa de Shavuot. E aí se pergunta, Yom Tov? Não é Yom Tov, não era a festa, era o dia seguinte. Porque foi no Shabat, o Shavuot, e no dia seguinte é considerado como sendo também o Yom Tov, como a gente falou, baseado nessa lei do Beit Shammai, que Beit Hillel também seguiu, e muitos de Israel. Quer dizer que era um dia festivo? Se fosse um dia festivo, eles teriam vindo. Certamente não se uniriam para homenagear, fazer um discurso fúnebre, se fosse no próprio dia festivo. Então, quer dizer que era no dia seguinte, que é chamado Yom Tovor, o dia do sacrifício posterior, já que não pode ser feito no dia anterior, que era Yom Tov. Entende-se então que todo o povo já tinha se acostumado a seguir o Beit Shammai, que no dia seguinte a Shavuot era considerado também um Yom Tov, porque eram feitos sacrifícios que não pôde ser feito, segundo o Beit Shammai, no dia do Yom Tov, porque não era para alimento. Em Hagigah, no Tratado de Hagigah, na página 17, Aleph, tem a Mishnah que fala do Beit Shammai, que se leva shlamim, como sacrifícios, e não se faz não se oferece sacrifício, não se faz a smichá nesse dia. Porque Shavuot não cai no Shabat, não precisa do dia para os sacrifícios depois, porque pode fazer os sacrifícios no próprio Yom Tov, como a gente falou, porque é chamado de Ochel Nefesh. O Tosfot Rid, ele traz uma questão que ele fala o seguinte, que o dia seguinte é chamado Yom Tovor, é um dia de sacrifício, e que por isso não é chamado de Yom Tov, porque são oferecidos no dia seguinte a Shavuot, os sacrifícios não puderam ser oferecidos no dia do próprio Shavuot, no Yom Tov. O que o Admor Azaken escreve que na prática era o dia de sacrifícios depois, na saída de Hag HaShavuot, e está de acordo com o Tosfot Rid. Mas não se encaixa tão bem, pois o Admor Azaken escreve que o Beit Hillel fazia como o Beit Shammai, mas não porque, como diz o Tosfot Rid, é que o povo não conseguiu fazer todo o sacrifício no dia do Yom Tov e deixou para o dia seguinte, então passa a ser também como Yom Tov, porque tem todo o dia de sacrifícios, mas sim porque desde o começo Beit Hillel já seguia como Beit Shammai e o povo já fazia como Beit Shammai. Que não é que podia fazer, mas não deu para fazer. É que desde o começo seguiu como se não era para fazer o sacrifício naquele dia do Yom Tov. Por que não conseguiriam sacrificar tudo no primeiro dia? Afinal de contas, o Korban Pessa, por exemplo, que era povo inteiro, era sacrificado tudo num dia único. E só depois da metade do dia, como até hoje, que a gente considera o Erev, é feito na véspera de Pessah,
o sacrifício de Pesach, a gente come depois no Seder, mas é feito antes, e é depois da metade do dia, na véspera de Pesach. E os sacrifícios do Shavuot, que é Olot Reiyah e Shamei Hagigah, poderiam ser oferecidos durante o dia inteiro. Assim que já foi oferecido o Tamid da manhã, o Tamid Baboker, e mesmo que Pesach poderia ser feito em grupos, mas também os outros poderiam ser em parceria em Shavuot. Então era o mesmo número de pessoas, mesmo assim Pesach se fazia para todo mundo, sem ficar esse excesso que não conseguiu fazer num dia, faria no dia seguinte. Então é considerado um Yom Tov no dia seguinte, porque é o dia de sacrifícios do que não foi, né, do excedente do primeiro dia que não foi feito. O Alter Rebbe não fala isso, fala que é porque o povo inteiro e Beit Hillel seguiam com Beit Shammai, que não podia ser feito, não é que não deu para fazer no primeiro dia. Então a pergunta volta com força: como é que pode, da onde que o Alter Rebbe tira que o Beit Hillel e o povo inteiro fazia com Beit Shammai e fazia no dia seguinte de Shavuot e não no primeiro dia de Shavuot? A gente vai ver que isso é ligado com o tema, porque, por um lado, né, a felicidade é grande de poder oferecer o Korban no dia de Shavuot, se pudesse. Oferecer no Shavuot, que é o dia certo, e é a mitzvah de oferecer. É a felicidade de se entregar. Mas a gente vai ver que a felicidade maior ainda é se controlar. E não oferecer nesse dia e deixar oferecer no dia seguinte, que pode também, porque tem um complemento durante 7 dias. Porque a felicidade é maior ainda ao poder entregar e se dominar, se controlar e entregar depois com mais força ainda. Continuando, além disso, primeiro, depois que o Admor Zaken fala que Beit Hillel, nesse caso, fizeram com Beit Shammai, o que acrescenta falar que muitos do povo fizeram como eles? Se já tem Beit Hillel fazendo com Beit Shammai, por que tem que falar que também, além disso, muitos do povo fizeram como eles no dia seguinte e não no próprio dia de Shavuot? É claro que, se não só Beit Shammai, mas também Beit Hillel sacrificaram Korbanot no dia depois do Hag HaShavuot, obviamente todo o povo também fez assim. E por que a linguagem muitos fizeram e não todos do povo fizeram? Segundo, pela extensão na explicação, que dura muito, do Admor Zaken, entende-se que Beit Hillel e muitos do povo fizeram como Beit Shammai por causa do que é explicado sobre o Beit Shammai antes, que ele fala que não podia comer, então não podia sacrificar no dia do Yom Tov. E Beit Hillel tinha a opinião que podia sacrificá-los no Yom Tov mesmo. Podemos entender, pela ordem dos Seifim, das cláusulas do Admor Zaken, no Shulchan Aruch, que ele coloca no 18, depois no 19, no 20, assim. No 18 fala sobre a proibição de fazer Tanit Halom, um jejum. Quando a pessoa tem um sonho ruim, ele pode jejuar para expiar esse sonho ruim, mesmo no Shabbat e mais ainda no Yom Tov. E fala que em Shavuot não pode ter Tanit Halom. Pode no Shabbat, mas não pode em Shavuot. Pode no Hagim também. No 19, depois, fala sobre a lei que a gente falou, que na saída do Yom Tov, do Shavuot, não pode jejuar pela força da lei. E no 20, fala dos jejuns que eram feitos desde o Rosh Chodesh até o dia 8, inclusive. Então, primeiro o Admor Zaken fala sobre o que precisa fazer no Hag HaShavuot. Depois fala sobre as proibições do que não pode fazer no Hag HaShavuot. E depois, por último, traz esses 3 últimos Seifim, que fala sobre os jejuns, quando pode, quando não pode ser feito. Pela ordem cronológica, deveria ter começado pelo 20 primeiro, que fala do dia do Rosh Chodesh Sivan até o dia 8 de Sivan. Depois deveria trazer o Tanit Halom, o jejum por um sonho ruim, um pesadelo. E depois, sobre a saída de Shavuot. Ainda mais que isso que fala sobre a saída de Shavuot é trazido no Remá sobre Tahanun, no Magen Avraham sobre Ta'anit,
enquanto que a proibição Tanit Halom está no Chok Yaakov, em nome do Maharil. Tá? Então não está direto no Shulchan Aruch. Podemos dizer que a fonte do Admor HaZaken para afirmar que Beit Hillel, nossa pergunta inicial, faziam com Beit Shammai, está no Tratado de Beitzá, página 20, Aleph. Né? Fala sobre um acontecimento com o Hillel HaZaken, que ele levou o seu sacrifício no Beit HaMikdash, consciente que era Yom Tov, e levou para fazer a Simichá e tal, para poder fazer o sacrifício. Né? E aí teve a discussão do Beit Shammai, que não poderia ser feito naquele dia, e aí a lei ficou como Beit Shammai, e aí tinha um dos alunos antigos, dos alunos do Beit Shammai, HaZaken, que sabia da Halachá como Beit Hillel, e aí acabou que teve Halachá que nem o Beit Hillel e fixaram Halachá como eles, e não teve ninguém que contestou isso naquele momento. Depois fala de um outro assunto, também seguindo isso, de um momento, né, um evento em que um dos alunos do Beit Hillel, que levou de novo o sacrifício para poder receber a Simichá, sacrificado, e aí encontrou um aluno do Beit Shammai e que falou: o que você vai fazer? Você não pode fazer isso aqui agora. E aí ele se calou. Em princípio, se fixou a Halachá como Beit Hillel, que trazemos olot, sacrifícios, e fazemos Semichá no Yom Tov. Como pode depois disso ter um evento que um aluno do Beit Hillel que levou sua olá para Zará, o seu korban, e não foi permitido fazer isso? Quer dizer que não era um evento comum, é uma exceção com um talmid, que aconteceu com uma pessoa só. Então, todos os alunos precisariam agir assim? E mais ainda, não só os alunos, o povo inteiro seguindo essa ideia de que não pode oferecer o korban no Yom Tov e deixa para o dia seguinte? Na história, depois que a Halachá fica com Beit Hillel, a maior parte do povo, incluindo todos os alunos do Beit Hillel, não levaram seus sacrifícios no Yom Tov. Está ligado com a felicidade de se entregar, de fazer os sacrifícios, de se oferecer para Hashem. Os sacrifícios são no lugar das pessoas. Precisa entender, já que a Halachá, a lei, ficou no Beit Hillel, por que não ofereceram no Yom Tov? Porque foi proibido oferecer no Yom Tov, que é um dia que pode oferecer sacrifício. Ainda mais que isso não só é permitido, como é o principal da mitzvah do Yom Tov, oferecer o sacrifício no Beit HaMikdash no Yom Tov. A explicação do Tratado Hagigá, estamos chegando no final da explicação, que tem a ver com o Tratado de Beitzá também, que o Rabi Tarfon não deixou eles fazerem jejum naquele dia seguinte ao Yom Tov. Assim como opina o Beit Hillel, o momento de sacrifícios em Shavuot é no próprio Yom Tov. Como está escrito, Vergatem oto Hagla Adonai. Lashem, desculpa, é um passuco, tá bom. Vocês vão fazer o sacrifício justamente no Hag, como está para Shatemor. E isso vale para todos os Hagim. Em Beitzá, traz a opinião do Tosfot, que leva só o que se faz a oferenda só do que é obrigatório, necessidade completa. Por quê? O principal de Shavuot é o recebimento da Torá. E fizeram só o sacrifício que tivesse tzorer gamur, de alegria, no alimento e no banquete. O que é fundamental de se entregar, de se dedicar, no dia do Yom Tov,
isso você faz, mas não os outros sacrifícios. Por isso que deixou os sacrifícios, não porque não deu para fazer ou que teve excedente no dia do Yom Tov, no dia seguinte. É porque o principal do dia do Yom Tov, de Shavuot, está ligado com o recebimento da Torá. E não é para ficar se preocupando com a comida, com os sacrifícios. Né? Isso não é felicidade. Felicidade, no caso, é dominar para poder se segurar e se controlar. Entendemos agora porque, o Admor Zaken traz o motivo que Beit Shammai não sacrificava no Yom Tov porque não tinha necessidade de Ochel Nefesh, que é uma necessidade própria, para si próprio. Então a pessoa se controlava. Segundo, lembra só Olot Reiyah, né, e não Shamei Hagigah, porque esse Shamei Hagigah, Olot Reiyah, tem a necessidade completa, e aí oferecido também no Yom Tov, que isso é o principal da mitzvah, mas o que Shamei Hagigah pode ser feito depois, então deixa para depois. Agora é o momento de se concentrar, de estar totalmente ligado com Hashem. Deixa isso aqui como secundário para o dia seguinte. O Beit Hillel fez com o Beit Shammai, não porque ele quis rigorar como pelo Beit Shammai, mas pelo motivo do Beit Shammai, que agora é o momento de se controlar, de se dominar, de se concentrar no recebendo da Torá. Assim como agora o momento é de receber Mashiach, pensar, fazer, influenciar para receber Mashiach. Esse é o momento agora, esse é o principal. Não é se dedicar a outras coisas menos importantes, mesmo que sagradas. A ordem vem depois do Tanit Halom, né, o jejum por um pesadelo, para mostrar a ideia de que é o dia de matar no Torá, não é o dia de fazer jejum, mesmo que seja por um pesadelo, que é uma coisa grave, que você viola o Shabat fazendo um jejum, tem a felicidade de fazer o jejum no Shabat, porque é para expiar um pesadelo. Em Shavuot não funciona assim, porque a alegria de receber a Torá, de se controlar, de se dominar, para totalmente dedicado para Hashem, isso é o mais importante. Né? Shavuot não é que nem outros Hagim e Shabbatot. Por isso, Admor Zaken traz que são muitos, e não todos, porque são aqueles especiais que sentiram, e são muitos, o mais importante do dia, que foi o dia que foi entregue a Torá. Mesmo agora, desde a destruição do Beit HaMikdash, não foi permitido, continua a Halachá, que não é permitido elogias, discursos fúnebres e jejuns no dia que se tornou como Yom Tov, o dia seguinte a Shavuot. Primeiro, porque tem uma ligação principal com Shavuot sendo Matan Torá. Segundo, não é pela obrigação ou falta de opção, pelo contrário, é autônomo, é voluntário. A felicidade pelo domínio, pelo controle. Isso tem que partir da gente mesmo. Mesmo que a felicidade de se entregar também seja grande e sagrada, como a gente vê no relacionamento, no casamento, no casal, ou amigos ou relações em geral, Matan Torá, a entrega da Torá tem um lado de Hashem, que deu a Torá pra gente, que dá pra gente, e tem a gente recebendo a Torá. No Shulchan Aruch, Admor Zaken está falando sobre o nosso lado, a nossa relação e dedicação e felicidade. Se controlar, se dominar, está totalmente conectado com Hashem. Agora a gente vai estar conectado de uma forma permanente com Mashiach, a redenção completa, verdadeira, definitiva, agora já.